2h35. CBN Madrugada. Apresentação: Alves de Melo e Andréa Ferreira. A dor que começa na região lombar e chega até a parte mais baixa de uma ou das duas pernas é uma queixa comum em quem sofre com problemas no nervo ciático, mas na verdade está diretamente relacionada à hérnia de disco. Sobre esse assunto, vamos conversar com o Dr. Alexandre Elias, especialista pela Sociedade Brasileira de Neurologia e Sociedade Brasileira de Coluna, mestre pela Universidade Federal de São Paulo. Doutor, seja bem-vindo ao CBN Madrugada. Eu é que agradeço, Alves. Doutor, bom dia. Bom dia, Andréa. Falando sobre esse problema, no nervo ciático, o que causa esse problema? O nervo ciático é o maior nervo que nós temos no corpo. Então você tem as raízes nervosas na coluna, que elas saem da coluna e formam esse nervo que desce por toda a perna. Qualquer tipo de compressão dessas raízes dentro da coluna vai dar uma dor irradiada no trajeto desse nervo ciático, ou seja, uma dor que desce pela perna e que normalmente chega até o pé. E a principal causa disso são hérnias de disco. Então, são pequenos fragmentos do disco intervertebral que todos nós temos, que podem se romper, se soltar e ir em direção à raiz nervosa. Se for para o lado direito, dói a perna direita. Se for para o lado esquerdo, vai doer a perna esquerda. Doutor, quais são os medicamentos que são utilizados para enfrentar principalmente a dor naquela primeira fase, né? O tratamento com medicação, ele é eficaz na extrema maioria dos casos. Então a gente usa, nós usamos um pouco de anti-inflamatório não hormonal, que são os anti-inflamatórios comuns, anti-inflamatórios hormonais, que são os corticoides, as cortisonas, analgésicos, relaxantes musculares e tratamento fisioterápico, fisioterapia analgésica e depois RPG. E normalmente se resolve. Os casos que você não tem resolução, esses sim, às vezes, são passíveis de tratamento cirúrgico. Mas a maioria, com o tratamento clínico, eles vão muito bem. E nesse caso, doutor, eu queria que o senhor falasse para a gente em relação à relação entre a postura, ou a falta dela, e esse problema do nervo ciático. Muita gente, às vezes, por força do trabalho, acaba ficando numa posição durante muito tempo. Isso piora a dor? Piora. Principalmente a dor lombar, mas pode piorar a dor irradiada relacionada ao nervo ciático, sim. A postura errada, você pode começar a ter crises de dor na coluna, e uma dessas crises pode começar a dar uma dor irradiada para a perna, que seria caracterizada como uma dor do ciático. Então a parte da postura é extremamente importante. Então tem pacientes que você pergunta para ele se está com dor há quanto tempo. Eu tenho dor há 1 ano. Ele não tem dor há 1 ano. Na verdade ele tem dor, aí ele tem uma contratura muscular, então ele fica bem travado, ele fica sem fazer nada, nenhum movimento maior, e a hora que ele vai melhorando, ele faz aquele movimento errado outra vez e volta a doer. Então esse paciente, se você medica, tira ele daquela dor aguda, faz um programa de RPG, ensina a postura, ele tem uma chance grande de não voltar a ter dor. Então a postura é muito importante. Agora, tudo isso é bom senso. Então tem mulher que usa salto e não tem dor nenhuma. Tem mulher que usa salto e morre de dor. Tem pessoas que sentam num banco mais ou menos e não tem dor alguma. Tem pessoas, não, se eu sentar nesse tipo de banco eu vou morrer de dor. Então, nós mesmos temos que nos policiar e fazer aquilo que não causa nenhum inconveniente para nós. E aí é muito do bom senso. Em alguns casos também as pessoas colocam a situação, digamos, empurrando com a barriga, né? Então, uma dor, toma um remedinho, vai deixando para depois. Aí a situação complica-se bastante, principalmente por causa dos efeitos colaterais, né, doutor? Exato. Isso é um perigo. No Brasil, a venda de anti-inflamatórios comuns, ela é livre. Você compra anti-inflamatórios, a extrema maioria deles, sem receita médica. O uso do anti-inflamatório, ele melhora muito a dor.
Então, o que o indivíduo leigo ele faz? Eu estou tomando um remédio que melhora a minha dor, ninguém quer ter dor, então eu vou tomar um remédio. Aí eu estou melhorando, então eu não preciso ir ao médico. Daí eu, de novo, eu vou lá, compro um pouco mais de anti-inflamatório e vou levando a vida. O problema do uso crônico do anti-inflamatório, os anti-inflamatórios comuns, não é nem só problema de estômago, como em geral as pessoas conhecem esse efeito colateral. Mas sim, você ter alteração da função do rim. Ou seja, o rim pode começar a parar de funcionar se você abusa do uso de anti-inflamatórios comuns. E isso é uma tragédia. Tem gente que vai até para diálise. É um problema extremamente grave. Então, tem que tomar muito cuidado com essa automedicação, porque esse remédio vem de ser receita, eu não vou ter problema. Vai ter problema sim. A gente não pode ficar usando anti-inflamatório sem orientação médica e avisando ao médico, olha, eu já usei esse remédio, posso usar de novo? Porque às vezes a pessoa troca de médico e cada um começa um ciclo de anti-inflamatórios. Então ela tem que avisar, eu já usei, para não continuar usando. Doutor, no relação ao tratamento, né, da hérnia de disco, a maioria é por via medicamentosa. Agora, nos casos cirúrgicos, a pessoa pode voltar a ter problema? Qual é a incidência nesses casos? Pode. Por exemplo, a cirurgia de hérnia de disco, na extrema maioria dos casos, você não tem que fazer nada diferente a não ser remover a hérnia. Em alguns casos específicos, que não é só a hérnia que está presente, mas tem uma estenose de todo o orifício onde passa o nervo, esses casos são cirurgias um pouco maiores, que envolvem fixação da coluna. Quando você tira só a hérnia, e normalmente esse procedimento é o mais eficaz, você não remove o disco intervertebral todo, você remove aquela parte que está causando a compressão e você avalia o disco se tem mais alguma parte querendo sair em direção à raiz. Então a maior parte do disco ela fica lá, então a pessoa pode ter uma recorrência da hérnia naquele segmento, naquele mesmo local. Assim como, da mesma forma como ela teve uma hérnia pela primeira vez, nos outros discos ela pode também formar uma hérnia pela primeira vez. Isso faz parte do processo de envelhecimento da coluna. O desgaste do disco e o aparecimento de hérnias, às vezes pequenas, às vezes grandes. Então você pode ter hérnia de novo no local operado, ou hérnia até em local não operado no mesmo indivíduo. Mas são situações que não são comuns. A maioria dos indivíduos opera. Hoje em dia você tem cirurgias minimamente invasivas com pequenos cortes, muitas vezes até por vídeo, em que você faz pequenos orifícios. O paciente é operado de manhã, à noite ele vai embora, do dia seguinte ele vai embora para casa, e vai andando. Então, os pacientes, uma vez que eles não melhorem com o tratamento clínico, e que realmente eles tenham um quadro clínico de compressão do nervo, esses se beneficiam muito com o tratamento cirúrgico. Doutor, em relação ao procedimento de videolaparoscopia, como é que ele funciona, hein? O sistema de vídeo, na verdade a videolaparoscopia é um sistema de vídeo que se usa para cirurgias abdominais. Mas o sistema de vídeo, como ele pode ser usado em várias especialidades médicas, e na neurocirurgia, na cirurgia de coluna, ele também pode ser usado. Você põe você tem uma pequena cânula onde você usa a óptica que ilumina aquela região e ela amplia aquela região para você ficar olhando numa tela, e através dessa pequena cânula passam-se os instrumentos de trabalho. Então você usa coisas para tirar um pedacinho de osso, você usa um instrumento para afastar um pouquinho o nervo, para você pegar a hérnia de disco, e você usa a pinça de disco para remover o disco herniado. Ela é basicamente o mesmo tipo de cirurgia, porém com uma incisão infinitamente menor. Tanto a do vídeo como a ele chama de mini open, uma pequena abertura. Doutor, nesses casos, né, como é que é o pós-cirúrgico? A pessoa, o senhor falou que sai em menos de 24 horas do hospital, né? Pode vir a ter novamente um problema como esse? Isso. Mas aí depende da reeducação postural, o que precisa, já que é uma doença relacionada ao envelhecimento, à genética também? A parte postural, ela é sempre trabalhada, então o indivíduo, ele sempre vai para um programa de RPG para aprender bem a parte de postura. Muitos deles já fizeram isso na fase pré-operatória, então eles já sabem, ele não precisa fazer. Você libera sempre o indivíduo para fazer atividade física sem impacto.
Então, por exemplo, o indivíduo operou tem 2, 3 semanas, ele está bem, eu posso pôr um short e caminhar no parque? Posso. Evitar subida, evitar descida, e não vou sair correndo, eu vou apenas caminhar, não devo fazer nada de impacto em torno de uns 3 meses. E aí depois você vai liberando ele progressivamente para fazer outras coisas, e ele, à medida que vai passando o tempo, sempre com cuidado na postura, fazendo atividade física, ele fortalece a musculatura em volta da coluna, isso também ajuda a proteger a coluna. Peso adequado é uma coisa importante para você também ter um pouco menos de dor naquela região. Doutor, existe relação direta ou indireta entre a incidência de hérnia de disco e o tabagismo? Não existe uma relação direta, mas o que se sabe é que quem fuma tem mais dor do que quem não fuma. Então, assim, além daquelas 1.800 causas de problema que o cigarro tem, agora temos mais uma, né? O cigarro causa 1.801 problemas. E um deles é isso, você não sabe exatamente o porquê, mas quem fuma tem mais dor. Uma possibilidade é porque o cigarro ele prejudica as artérias, então a irrigação dos tecidos ficaria um pouco pior. Isso poderia gerar dor por uma vasoconstrição. Mas é tudo uma suposição. Outra possibilidade, pessoas com alterações emocionais, depressão, por exemplo, elas podem sentir mais dor. Não que ela não tenha dor, ela tem a dor e ela sente a dor. Mas a sensação de dor pode ser pior em quem tem depressão. Como o cigarro, normalmente ele é usado para tirar a ansiedade, às vezes a pessoa não é só ansiosa, ela pode ter algum grau de depressão que não é tratado. A depressão em si é muito comum, e isso não é tratado porque está usando cigarro, que ajuda a dar uma relaxada. Então, na verdade, sente mais dor também não só pelo cigarro, mas porque pode ter algum quadro emocional por trás disso. Quem sofre mais com o problema, doutor? Homens, mulheres? Tem a partir de qual faixa etária que a pessoa corre mais risco de sofrer? Você tem homens e mulheres que têm o problema de hérnia. Talvez as mulheres tenham um pouco a mais. Funciona mais ou menos assim, de 30 a 50 anos, normalmente você tem só o disco apertando o nervo. Então você vai lá e remove aquele disco que está apertando aquela raiz nervosa e o quadro em geral está solucionado. Após 50 anos, nós temos um estreitamento do buraco onde passam os nervos e a medula. Então esse estreitamento ele é de todos os lados do nervo, da raiz nervosa. Então não adianta eu ir lá e tirar um estreitamento de um dos lados, eu tenho que tirar todo aquele osso que envolve o nervo. E isso chama-se estenose. É um estreitamento daquele orifício. Essas cirurgias já são maiores porque normalmente elas já requerem que você faça uma fusão de uma vértebra com a outra, que é uma coisa que chama artrodese. E aí nesses casos você usa, além de descomprimir o nervo, você usa também o procedimento de colocar alguns parafusos para fixar a coluna naquela posição adequada, e deixando ela fixada aumenta a chance da fusão, da artrodese. E o bom é que esse tipo de cirurgia também hoje dá para ser feito de forma minimamente invasiva. Existe a predisposição genética, doutor? Existe. Normalmente a coluna vai envelhecendo em todos os seres humanos. Os discos mais afetados são os mais inferiores inicialmente, e com o tempo os outros discos também vão ficando afetados. O tanto que esse disco vai se desgastar até os 70, 80 anos, varia de uma pessoa para outra, principalmente relacionado à parte genética. Então tem gente que vai ter mais desgaste, gente que vai ter menos desgaste. Obviamente, então vamos supor que eu pego 2 irmãos gêmeos, um trabalha como estivador num navio, o outro trabalha no escritório. A coluna deles, ela vai ser razoavelmente semelhante à medida que vai passando o tempo. Mas aquele que trabalha carregando peso, ele pode, num momento, num dia específico que ele vai carregar muito peso, ele pode romper um disco e ter uma hérnia aguda. Mas as transformações crônicas, em geral, são muito semelhantes em irmãos gêmeos, por exemplo. Doutor, quando há uma crise, né, a pessoa normalmente busca a orientação de um profissional para iniciar o tratamento. Agora depois, como o Alves de Mello citou, é muito comum, muitas pessoas resolvem de uma forma paliativa, tomando um analgésico para resolver naquele primeiro momento a dor e deixa, né, o tratamento para depois. Quais as consequências disso?
A pessoa pode, por exemplo, ter uma imobilidade temporária por conta? Se os quadros graves de hérnia, e que são quadros mais raros, graças a Deus, eles podem causar bastante, assim, problemas bem graves. Por exemplo, o indivíduo pode ter fraqueza do pé, o pé pode não levantar mais. Isso é uma situação que chama pé caído, extremamente grave, porque a chance de recuperação não é grande, ela é pequena. Outra coisa é a necessidade de usar sonda para urinar para sempre. Então, esse mesmo canal onde passa o nervo que mexe o pé, passam os nervos que vão, as raízes nervosas, que vão inervar a bexiga. Então, a pessoa passa a não conseguir urinar mais. E em homem, você pode ter também impotência. Então, um quadro de hérnia de disco grave pode ter esse tipo de sintoma, e esses sintomas são extremamente graves, pouco reversíveis, mas presentes na extrema minoria dos casos. Agora, o que você pode ter sem um tratamento adequado, muitas vezes, além daquele problema dos efeitos colaterais, por exemplo, do anti-inflamatório, é você ter dores crônicas. Um indivíduo que tem dor crônica, ele é um indivíduo que ele vai ficando cada vez mais difícil de ser tratado. Então, quanto mais cedo você acabar com a sua dor, melhor. Não deixa ela ficar crônica, porque a dor crônica, ela tem até alteração da própria raiz nervosa, do próprio nervo. Ficam cicatrizes dentro dessa raiz, e isso gera dor para ele mesmo, através de um outro mecanismo, que chama dor neuropática. Então você tem que evitar ao máximo ter dor crônica, porque são situações onde o prognóstico e o tratamento são mais difíceis. Sim, doutor, antigamente as pessoas se referiam a problemas de coluna, falando que, estou com um problema de bico de papagaio. O que é exatamente, hein? O bico de papagaio, ele faz parte também do processo de envelhecimento da coluna. Funciona mais ou menos assim. Nós temos na coluna vértebras, que são ossos, e discos, que são umas gelatinas, entre uma vértebra e a outra. À medida que eu vou envelhecendo, os discos vão diminuindo de tamanho, uma vértebra começa a bater na outra, formando até uns calos. E esses calos é que se parecem com bicos de papagaio. E esses calos, esses bicos, eles vão fundir uma vértebra na outra com o tempo. Então o disco diminui de tamanho e uma vértebra gruda na outra, através dos calos, dos bicos de papagaio, que são chamados de osteócitos. Por isso que um velhinho de 80 anos, ele diminui de altura, porque cada disco diminuindo um pouco representa alguns centímetros a mais, e ele é todo durinho, ele anda, ele se movimenta em bloco, porque as vértebras, várias delas já são parcialmente fundidas ou sem movimentação. Então, essas são as alterações normais que nós temos todos, nós temos à medida que vamos envelhecendo. Uma coisa extremamente importante é assim, tem vários pacientes que chegam no consultório, doutor, me falaram que eu estou perdido, porque eu tenho 5 hérnias. Veja bem, a situação genética, a carga genética do indivíduo é responsável pelo aparecimento do quadro degenerativo, ou seja, do envelhecimento da coluna, onde vão se formar desgastes do disco, vão se formar hérnias, bicos de papagaio e algumas estenoses. Isso só tem valor se o quadro clínico que ele estiver referindo tiver relação. Então vamos supor, eu posso ter uma dor na coluna por um problema inflamatório reumatológico, uma sacroileite, por exemplo. É um quadro clínico um pouco diferente. Eu posso ter 10 hérnias de disco. Muito provavelmente a dor está relacionada à sacroileite. Não adianta operar. Eu tenho que ir no reumatologista tratar disso. Então não é porque eu tenho a imagem com problema que a dor é disso. Isso é extremamente importante, porque é muito comum ter alteração na imagem. É função do médico identificar se aquela dor, aquele quadro clínico é compatível com a imagem que ele está vendo. Doutor Alexandre, quais as dicas que o senhor dá que podem ser aplicadas, por exemplo, no dia a dia das pessoas para prevenir ou amenizar a dor do nervo ciático? Veja bem, se você tem dor, eu sempre falo que a dor ela é amiga nossa. Você deve procurar uma ajuda médica para ter um diagnóstico e um tratamento correto. Você que teve dor, poxa, eu não quero ter mais isso. Uma coisa fundamental é a parte da postura. Então, existem situações extremamente simples, onde dicas simples que podem te ajudar bastante.
Se você vai dormir de lado, você pode pôr um travesseiro entre os joelhos. Isso ajuda muito a não ter dor na coluna. Se você vai dormir de barriga para cima, um travesseiro debaixo dos joelhos também pode te ajudar bastante. E evitar dormir de bruços. Aí, de novo, aquele bom senso. Doutor Alexandre, mas eu durmo de bruços e não sinto nada. Não. Então, tudo bem. A pessoa que deve evitar dormir de bruços é aquela que se dormir dói. Tá? Agora, uma coisa extremamente importante é na hora que o indivíduo abaixa. Nós normalmente abaixamos inclinando o tronco para frente, deixando a perna praticamente reta. Esse movimento é o pior deles. A gente tem que abaixar, dobrando os joelhos, mantendo a coluna reta e usando as mãos para também suportar o corpo na descida e na subida. Dessa forma, eu evito várias crises de dor lombar aguda, que não é nada grave, mas dá um desconforto muito grande. Outras coisas também, tomar cuidado com o salto alto, e você também tem que tomar cuidado para trabalhar em escritório, isso é outra coisa importante. Você tem que ficar com a coluna totalmente apoiada na cadeira, na parte de trás, no encosto da cadeira. Não ficar com a coluna solta, suspensa, que isso pode te causar um quadro de dor. Outra coisa bastante importante é carregar peso. Então tem pessoas que são trabalhos extremamente pesados, né? O indivíduo, olha, eu tenho que carregar 20 quilos. Você tem que carregar não com as suas mãos, você tem que dar um jeito de pôr isso num carrinho e empurra com o carrinho. Ninguém é feito para carregar 20 quilos com o próprio corpo. Então, por isso até que existe a medicina do trabalho, que organiza tudo isso para esses trabalhadores trabalharem de uma forma ergonômica, que a gente chama. Doutor, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui na CBN. Espero estar com o senhor em outra oportunidade. Eu é que agradeço e fico à disposição. Doutor, muito obrigada. Doutor, algum canal que os ouvintes que tenham outras dúvidas possam tirar? Algum site que possa... Olha, nós temos um site, temos um Face, onde a gente tenta, na medida do possível, explicar essas situações. O site é alexandreelias.com.br e lá mesmo você tem acesso ao Face. Então, repetindo, alexandreelias.com.br. Os ouvintes que estiverem dúvidas podem acessar o site. Muito obrigado, um ótimo dia. Obrigado.